Olá! A aula de hoje vai ser sobre arcadismo, escola literária situada no século XVIII. Essa escola também é chamada de neoclassicismo, como o próprio nome já diz. O neoclassicismo retorna características do período clássico. Já já você vai observar quais são então as características que o arcadismo vai retomar para esse período. Antes de tudo, é necessário compreender o contexto histórico geral. A Revolução Francesa trazia ideais como liberdade, igualdade e fraternidade. Esse ideal de liberdade aí vai ser a tônica para a Inconfidência Mineira, que a gente vai ver logo a seguir. O Iluminismo é um movimento que propunha trazer luz, razão aos pensamentos em detrimento ao período das trevas, né? O Iluminismo, então, vai buscar liberdade na questão da economia, liberdade em relação ao cenário político. A burguesia ganha, depois da Revolução Francesa, um local especial na sociedade. Durante muito tempo, a burguesia era uma classe social marginalizada, excluída, e agora a burguesia ganha poder de decisão. E isso vai fazer com que a razão seja inserida nos cenários, né, por aí afora. Revolução Industrial também vai influenciar, de certo modo, a esse apego que o Arcade tem de ir para um local ameno, um local calmo, para poder fugir dessa agonia que é o mundo. Não se esqueçam que as embarcações, né, marítimas, o comércio ultramarinho se intensificou, e isso vai também contribuir para a Revolução Industrial, para que as pessoas trabalhem mais de repente, e aí o Arcade vai querer cada vez mais se esconder no local ameno e calmo. Independência americana, os Estados Unidos conseguem se tornar independentes. Os Estados Unidos, tá? Quando tem artigo fica no plural o verbo, e sem o artigo, Estados Unidos vai pro verbo no singular. Estados Unidos fica independente, os Estados Unidos ficam independentes, tá? Essa ressalva é importante. Gente, então isso tudo aqui vai influenciar ao contexto brasileiro, que é a Inconfidência Mineira. Basicamente, toda e qualquer escola literária vai ter como base o contexto histórico, obviamente. A partir do contexto histórico, as pessoas se comportam de uma maneira específica em relação às artes. Só que nesse contexto aqui, desculpa a repetição, o contexto histórico ele vai ser ainda mais importante. Isso porque os inconfidentes mineiros são exatamente os escritores do arcadismo. Dessa forma, a gente percebe que o contexto histórico aqui deve ser levado um pouco mais além do que o normal. Lembre-se que Minas Gerais era o local mais aquecido economicamente do Brasil por conta do ciclo do ouro. O que vai acontecer? Essa exploração do ouro, se você vai tirando aquele ouro e tudo mais, até uma hora que esse ouro vai diminuir. E a coroa queria sempre a mesma quantidade de impostos do início. Eu não tenho como pagar o mesmo do que do início da exploração do ouro, porque no início tinha bastante. E agora, com o decorrer da exploração, quase não tem. As pessoas, então, eram obrigadas a pagar a mesma coisa do início do ciclo do ouro. E esse imposto se chamava derrama. Esse, então, é o cenário da Inconfidência Mineira, que, basicamente, gente, eram reuniões que aconteciam na casa do Cláudio Manuel da Costa, como eu falei para vocês. A Inconfidência Mineira foi composta de escritores. Todos eram escritores, alguns eram apenas padres, que tinham padres também que eram escritores. E o único que não era de uma condição social elevada, que a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, foi o Tiradentes. Tiradentes, inclusive, ele não tinha conhecimento academicista, né? Todos os demais estudaram na Europa, aquela coisa toda, porque tinham condição financeira, né? Boa. Inclusive, Tiradentes foi o escolhido para servir de exemplo, foi enforcado, foi esquartejado, cada pedaço dele foi distribuído, né, por Minas Gerais, enquanto que os outros inconfidentes que pertenciam a uma classe social mais elevada foram exilados para a África. Antes de ir para a África, eles ficavam na Ilha de Cobras esperando, né? Depois eles foram para lá, aquela coisa toda.
Um outro que não foi exilado foi o Cláudio Manuel da Costa, que por ser mais velho acabou ficando preso em Minas Gerais mesmo, lá em Vila Rica. E ele acabou delatando os seus colegas. Na verdade, os colegas dele já tinham sido delatados por um outro inconfidente, que delatou antes do grupo ser descoberto. Ele ficou com medo de descobrirem que ele fazia parte, então esse indivíduo foi lá e delatou. Só que o Cláudio Manuel da Costa, né, depois que tinham divulgado das reuniões que eles falavam sobre economia, sobre política, sobre literatura e falavam coisas contrárias à coroa, ele então se sentiu meio que coagido a dar detalhes das reuniões. Chegou a falar que Tiradentes era lunático, falou de vários colegas, assim, para talvez tirar um pouco da culpa de que ele era o grande mentor, porque ele era o cara que organizava as reuniões, o Cláudio Manuel da Costa. E simplesmente esse escritor foi encontrado morto no dia seguinte que ele tinha especificado o que acontecia nas reuniões. Não sabe até hoje se ele cometeu suicídio ou se ele foi assassinado. Não tem como saber. Se você ler a certidão de óbito, você encontra várias lacunas. Ele pode ter cometido suicídio por ter se sentido culpado, porque aquelas pessoas eram muito próximas a ele, que ele encontrava toda semana, encontrava esses escritores, né, eram amigos mesmo. E por outro lado, como ele já tinha falado tudo que poderia ter falado, ele pode ter sido assassinado porque não servia mais para nada. Pode ter sido também. Enfim, é um assunto muito complexo, né, da história, e acaba que a gente se desdobra mais nesse contexto histórico porque é ele que vai fazer a tônica, né, do que é o arcadismo no Brasil. Em relação às características, pense que o arcadismo é completamente contrário ao que foi o barroco. O barroco, o indivíduo é desequilibrado, que ele está sempre entre o antropocentrismo e o teocentrismo. O cara Arcade, ele já é centrado, ele é racional. Aqui o homem não sabe se aproveita a vida ou se segue Deus. Aqui ele teve um equilíbrio restaurado, ele já está equilibrado, não tem dúvida nenhuma, está tudo tranquilo. O ambiente no barroco é sombrio. Aqui um ambiente não é sombrio, ela está no período do iluminismo, né? Século das luzes. O excesso e o exagero eram tônicas também do barroco, lembra? Inversão da ordem sintática, rebuscamento. Aqui não, a linguagem é para ser mais simples. O formato de poesia principal é o soneto, e aqui o formato principal vai ser a lira. Os sentimentos são universais, isso porque não se vai falar apenas de um cenário que só uma pessoa entenda. Eles vão trazer na sua produção coisas que várias pessoas possam identificar, inclusive até quando a produção é voltada para a história. Tem um livro, Cartas Chilenas, por exemplo, e que acaba trazendo um universalismo, porque a pessoa que for ler vai se identificar com o contexto histórico de um local. Sentimentos universais também está relacionado à questão do amor galante. No arcadismo, o cara, ele vai lá, faz elogios em relação à sua dama, à sua amada, mas sempre de uma maneira assim, comportada, cuidadosa. E tudo que ele vai demonstrar nesse amor, nesse sentimento, é meio que universal, não é nada diferente, singular. É algo generalizado. Características: busca da simplicidade, local ameno, local calmo, imitação da natureza. E essa imitação da natureza, gente, é toda fake, porque na verdade, assim, as pessoas que são do arcadismo, elas pertencem a classes sociais elevadas. Então elas têm essa ideia de ir para um local ameno, mas na poesia apenas. Elas não querem ir para um local, um campo, cuidar de ovelhinha. É só na poesia. Retomada da cultura clássica, objetividade, como eu já falei em outro vídeo, objetividade na literatura não quer dizer que a poesia é pequena, objetividade é ausência de eu lírico. E não generalize, não pense toda poesia, então Arcade vai ter ausência de eu lírico. Você pode ter poesias que têm esse lirismo, esse eu singular. Amor galante, já falamos. Bucolismo, que seria a simplicidade. O pastoralismo é baseado no trabalho do pastor, aquele que cuida de ovelhinhas, que leva as ovelhinhas para poder pastar e depois ele fica sentado esperando elas pastarem. Então é esse contexto de calmaria que os Árcades queriam na sua literatura. Na prática eu não acredito muito.
Características latinas. O arcadismo também vai retornar a preceitos horacianos. Horácio era um poeta de 65 anos antes de Cristo, aproximadamente, e ele trazia esses conceitos. Fugere que é fugir da cidade, ir para um local ameno, né? Aura mediocrita significa equilíbrio. Carpe diem, aproveitar o momento. Pense numa tatuagem clichê, quem faz carpe diem na pele. Acho clichê. Inutilia truncati é o que eu mais gosto, cortar o inútil. Tudo que não presta, vamos cortar. Cortar o excesso. Lembra que o barroco é cheio de exagero? Aqui não, vamos cortar o excesso. Locus amoenos, local ameno, local calmo. Os principais escritores. Tomás Antônio Gonzaga, ele vai escrever Marília de Disseu e Cartas Chilenas. Marília de Disseu tem uma pegada mais romântica. Cartas Chilenas, ele cria pseudônimos. É importante também lembrar que o arcadismo é o momento que os escritores criam pseudônimos para meio que disfarçar a sua opulência. Porque se você tem nome de rico, sobrenome de rico, de família abastada, você não vai poder dizer que você gosta do simples. Então, para poder entrar nesse cenário de simplicidade, eles vão inventar pseudônimos. Então, Tomás Antônio Gonzaga vira Dirceu em Marília de Disseu. Curiosamente, gente, Tomás Antônio Gonzaga, ele se apaixona por Marília, que era Maria Doroteia. Era bem mais nova que ele, ela tinha 15 anos, ele tinha cerca de 40. Aí ele foi exilado, foi pra África. E Marília ficou aqui, ela não se casou com ninguém, ficou esperando que ele voltasse. Enquanto que Tomás Antônio Gonzaga, quando chegou lá, na África, né, ele constituiu família. Teve um político aqui no Brasil, Vargas, que depois de muitos anos, né, acabou juntando o túmulo do Tomás Antônio Gonzaga com o da Maria Doroteia, para eles, enfim, ficarem juntos, já que a vida não deixou, já que ele foi exilado. Cláudio Manuel da Costa, esse daqui era o dono da casa que aconteciam as reuniões da Inconfidência Mineira. A obra principal é Vila Rica. O Freixo da Rita Durão vai escrever a obra Caramuru, que é baseada ali na história de Diogo Álvares e Paraguaçu. O Basílio da Gama escreveu o Uruguai, que também tem uma fundamentação histórica, baseado no contexto histórico da sua produção. Bom, vamos para um exemplo de poesia? Olha só, Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos, dos sóis queimados, tenho um próprio casal e nele assisto. Gente, basicamente, aqui é o Tomás Antônio Gonzaga falando para Marília de Disseu que ele tem boa condição financeira, que ele não é qualquer um, que ela pode querer ele, que ele vai proporcionar riqueza para ela. Afinal, ele tem a própria casa, ele mora nessa casa que ele tem bens, ele tem vinho, tem legume, tem fruta, tem azeite. Ele fala que das ovelhinhas ele tira o leite, então ele traz esse cenário simples que na verdade não é real esse cenário. Ele vive na cidade. Então basicamente como se ele fosse poser, né? O pessoal do arcadismo é meio poser. Vamos fazer uma coisa de vida no campo, mas na verdade, verdadeira, eu não vivo no campo. Eu tô aqui na cidade, de boa. Com tecnologia e tudo. E olha só essa outra aqui, Lira 13, prendamos-nos Marília em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores, sobre as nossas cabeças sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa também Marília morre. Olha a agonia que ele tem, né? Ele quer aproveitar o momento, é o carpe diem. Vamos aproveitar o momento agora, Marília, porque a gente vai morrer um dia, a gente precisa aproveitar. E uma coisa curiosa, né? Como o Tomás Antônio Gonzaga era bem mais velho que Marília, ele dava uma forçação de barra ali, né? Ele dizia, olha, eu sou mais velho que você, vamos logo aproveitar, né? A nossa vida. Antes que seja tarde demais. Então essa ideia do carpe diem, esse preceito horaciano, talvez fosse o mais colocado nas poesias, nas liras. Eu espero ter te ajudado. A aula é muito corrida. Leia o material, leia a apostila. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Um beijo e até a próxima.